queridos alunos do curso de Filosofia EAD da UFP. Estamos aqui mais uma vez para mais uma disciplina e desta vez nós iremos trabalhar o nosso curso em estágio supervisionado 4. Isso significa o quê? Nós temos que ter em mente que nós já tivemos o 3 e no 3 a gente trabalha mais a percepção do que é o ambiente escolar, e agora nós vamos começar a ter uma ideia do que planejar para chegarmos na sala de aula, de fato, reger uma aula em filosofia. Aí também pensarmos algumas considerações do ensino e aprendizagem, do processo de ensino-aprendizagem em filosofia. Daí nós temos que, nessa disciplina, por mais temos um momento de regência, mas antes disso nós precisamos ter uma noção do que refletir, que isso na parte mais pedagógica da regência, temos que destacar algumas importâncias, né, ou a importância do docente em conhecer a cultura juvenil, ou a cultura daqueles que nós iremos trazer uma reflexão ou proporcionar uma reflexão filosófica, e não só a cultura deles, mas a sua relação com a filosofia. Assim nós vamos pensar de forma intersubjetiva, né? Porque ali não é só uma reflexão do professor, mas temos uma base teórica de pensadores, de comentadores, e isso o professor tem que ter esse domínio. E nunca dispensar a postura, como foi dito anteriormente, a cultura desses jovens que nós iremos estar à frente e levando este conhecimento filosófico que nós temos que propor ou proporcionar a estes alunos uma reflexão em torno de problemas filosóficos. Para isso, nós temos que pensar de forma intersubjetiva, a ponto que esses alunos descubram e trabalhem as possibilidades do valor crítico e também o trabalho transformador da constituição da docência. E isso é próprio do professor, essa parte da construção, a importância que o professor tem que deixar claro para eles, né, para esses jovens, sobretudo na ideia em torno do saber e do agir humano. Assim, gente, trazemos a reflexão de como fazer e como iniciaremos essa experiência de estágio supervisionado 4 em filosofia. E necessariamente que a gente pensa na realidade de cada polo, é a escola pública, né? Que nós temos os nossos desafios, e mais para isso também, logo de forma introdutória agora, nós iremos propor uma leitura de pessoas que trabalham diretamente essa questão, que traz o ensino como sendo um problema filosófico. Então eu na ementa do curso, vai ter lá essa pessoa, esse comentador, que vai dar uma base de como eu chegar na sala de aula, porque nós já sabemos, no decorrer do nosso curso, nós aprendemos que existe várias linhas de pensamentos em torno do ensino, que chamamos de tendências pedagógicas, e daí qual aquela que nós nos adaptaremos, e aquela, sobretudo, a realidade de nosso contexto, né? Ou a escola pública brasileira. Como trazer esses problemas de filosofia para este centro de grande importância e de reflexões democráticas, que a escola pública nos propõe isso. Assim, gente, nós iremos propor e iremos desvelar alguns caminhos para a constituição de um projeto de estágio curricular, né? Sobretudo o estágio 4, porque no final também a gente vai querer alguma coisa. E no decorrer da disciplina, lá no inventário, nós iremos descobrindo passo a passo como o nosso curso vai se dar. Aí, em diante, nós temos que saber que vocês no estágio 3, que é o estágio
que vocês irão observar o ensino médio, nós temos que ter noção o que é de volta, nós temos que sempre voltar a da noção do que é o próprio ensino de filosofia. Eu tenho que me perguntar o que é ensinar filosofia. Daí, como eu disse, nós iremos, a partir de textos e algumas considerações que na produção do relatório final da disciplina eu tenho que destacar, fazer com que esse estágio apareça e seja uma experiência ímpar na nossa formação como professores de filosofia, pois que temos que pensar a necessidade do processo de aprender e ensinar filosofia. Daí nós vamos, lá no nosso inventário, vocês irão acompanhar algumas reflexões em torno do ensino, que eu vou propor curto, brevemente, porque uma parte do nosso estágio ela é regencial, mas temos que dar base teórica daquilo que eu vou levar para os alunos, sobretudo o que é a filosofia e necessariamente o que é o ensino de filosofia. Então nós iremos falar um pouquinho de Hannah Arendt, Silvio Galo, Corran, o Vasquez. Nós vamos trazer alguns teóricos que nos ajudem a entender e assim necessariamente iremos constituir e dar por encerrada a nossa disciplina lá no finalzinho. Então nós iremos trabalhar alguns métodos didáticos, que como iniciar uma aula, que trabalhar necessariamente e como terminar. Tem um jeito também. Nós iremos montar, voltar no que é mais comum para todo professor, seja ele de filosofia ou qualquer outra área, o que é um planejamento, o que é planejar filosofia, o ensino de filosofia, o plano de aula, temos que trabalhar isso. Tá? E aí nós vamos deixar essas partes mais esquematizadas, que é a parte do montar um plano de aula, fazer um planejamento do curso inteiro, da disciplina de filosofia, do ensino médio, e assim nós vamos traçar métodos, sempre no passo a passo. Nas próximas aulas, eu irei colocar para vocês o passo a passo de uma leitura filosófica em torno do ensino-aprendizado, do ensino e aprendizagem de filosofia, e depois nós iremos também propor de como eu chego a levar como a forma mais prática que este conhecimento chega aos alunos. E só por último também vamos trabalhar a proposta do relatório final do ensino de filosofia, para que possamos concluir a nossa disciplina com grande sucesso. Tá? E assim, como é proposta do nosso curso, no final, todos possam entender que se faz necessário o aprender e o ensinar filosofia, sobretudo no ambiente democrático que é a escola pública brasileira. E nas próximas aulas, e vocês sempre acompanhem aí na plataforma, no SIGA, que nós teremos as propostas ali. Baixem, façam as atividades, que é muito interessante que façamos essas atividades para que depois o nosso trabalho tenha algum resultado.